Vamos aí, né? Hoje nós vamos fazer a introdução à ondulatória. Epa, tória. Então, eu preciso de conceitos. Eu vou precisar de alguns conceitos iniciais para. Vamos lá, conceitos iniciais. Conceitos nós já vimos e nós vamos precisar aí. Primeira coisa que nós vamos precisar é de velocidade escalar, né? A ideia de velocidade escalar. Então, velocidade escalar é o espaço percorrido pelo tempo gasto. Isso é a nossa velocidade escalar. Nós vamos ter que estudar também a ideia de frequência, né? Frequência. Só lembrar que a nossa frequência é o inverso do período, mas o que é a frequência? Inverso do período. O que é a frequência? É a quantidade de ciclos que ocorrem em um determinado tempo, né? Nós temos que entender também período. É o tempo necessário para ocorrer um ciclo. Então, período é o inverso da frequência. Só para a gente lembrar, isso mesmo, tá? Um é o inverso do outro. E essa ideia se dá. Outra coisa que nós não podemos esquecer é a ideia de densidade. De densidade. O que é a densidade? Densidade é a relação de massa sobre volume. Porque esses conceitos iniciais, nós vamos usar o tempo todo aqui na introdução ao ondulatório. Tudo bem? Então, na introdução ondulatória, o que é ondulatório? Nós vamos estudar? Nós vamos estudar ondas. Em ondas, o que nós vamos estudar? Ondas. E basicamente, as ondas que nós vamos estudar são as ondas sonoras. Então, nós vamos estudar o som. Vamos fazer uma definição de onda aqui. Definição de onda. Eu vou desenhar para vocês entenderem isso aí. Nossa definição de onda. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma parede. Essa parede tá aqui uma corda fixa. Certo? Eu venho e balanço ela, aplico uma força com ela para cima e para baixo. Então, aplicar uma força para ela, vai acontecer a seguinte situação. Essa corda vai vibrar. Ela vai vibrar. Depois, ela vai passar por uma outra situação. Ela vai vibrar. Ficou feio. Ela vai fazer isso. E depois, por outra situação,
e assim por diante, que eu poderia até reduzir isso aqui, né? Então, se eu olhar aqui uma situação P, marcar um ponto aqui, ó. Eu tenho aqui um ponto, alinho esse ponto, eu tenho aqui um ponto, alinho esse ponto, tenho outro, né? Então, e ela vai voltar, ela pode até voltar. O que eu posso ver? Que nesses pontos, houve uma perturbação, não houve? Ele foi e voltou. Então, o que houve uma perturbação? Ela subiu e desceu, voltou. Então, o que é a definição de onda? Onda é uma perturbação que transporta energia, mas não, mas não transporta, mas não transporta matéria. Então, onda é uma perturbação que transporta energia, mas não transporta o que? Matéria. Ele foi e voltou nessa onda. Então, dentro da onda, nós temos que entender que a onda ela vai separar quanto à sua natureza, né? Então, a onda, ela, vamos por assim esquematizar aqui. Onda. Então, nós vamos estudar a onda de acordo com a sua natureza, de acordo com sua natureza, com a sua direção de propagação, vamos por assim, propagação, de acordo com a sua propagação e de acordo com sua vibração. De acordo com a sua propagação, natureza, propagação e vibração. A natureza são duas. São elas quais? A mecânica, né? As ondas mecânicas, que são ondas que o que? Ela depende, vamos por assim, depende de um meio para se propagar. Depende de um meio para se propagar. Então, a onda mecânica depende de um meio para se propagar.
E aí, dentro das ondas mecânicas, nós temos também a sua natureza, nós temos as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas. Essa onda, o que, que acontece com ela? Não precisa, não depende, não depende de um meio para se propagar. Não depende de um meio para se propagar. Exemplo, ondas mecânicas. Eu posso pôr aqui, ó, o som. Ondas eletromagnéticas, eu posso colocar aqui a luz, né? E aí, nós temos aí as mecânicas e as eletromagnéticas. A propagação. Quanto à propagação, eu tenho as ondas unidimensionais, unidimensionais, o nome já fala, né? Uma só direção. Uma direção. Nós temos as ondas bidimensionais, as ondas bidimensionais, as nossas ondas bidimensionais, essa é qual a onda? Duas direções. Nós temos as ondas tridimensionais. Por aqui. As ondas tridimensionais. O nome já diz, tri, então, ou melhor, tridimensional, todas as direções. Todas as direções. A vibração nós temos, dentro da vibração nós temos a vibração, nós vamos ter as transversais, deixa eu apagar, vou pôr ela mais pra cá. Opa. Transversais, nessas ondas transversais, como é a onda transversal?
A direção de propagação, é perpendicular. Propagação é perpendicular à direção de vibração. As transversais, a vibração é perpendicular à direção de vibração. E aí nós temos a nossa última aí, que é a longitudinais. Ficou feio aqui. As longitudinais. As longitudinais. Qual é a direção? A direção de propagação é paralela à direção de vibração. Beleza. Essa aí é a ideia das nossas ondas aí, tudo bem? Nesse primeiro momento, a nossa ideia de ondas. Então nós temos aí a primeira parte de ondas.